Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar do capítulo 1085 de One Piece e o poder dos Gorosei pode ter sido revelado. Eu tentei aqui mais ou menos analisar baseado ali na silhueta, apesar da gente saber que não dá pra confiar na silhueta que o Oda coloca, mas ainda assim eu tentei ali fazer uma teoriazinha aqui e vou trazer nesse vídeo pra vocês. Mas antes peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo relevante e possa te mandar notificações. Além disso, se você quiser me ajudar no projetinho para trocar de computador, eu vou deixar fixado aí no topo dos comentários o link do meu Apoia-se, e o segundo link vai ser o link do meu espaço que eu tenho lá no Mercado Livre, onde eu estou vendendo alguns itens da minha coleção também para levantar ali um dinheirinho e poder ajudar. Cara, tá difícil assim, o computador tá complicado, tá? Tô tentando dar uma sobrevida nele, por enquanto tá dando certo, mas pode ser que de repente um dia ele para de funcionar. Então, antes disso acontecer, eu tô tentando levantar essa grana para poder trocar de computador e poder contar com a sua ajuda, vai ser muito bacana. E vamos lá, cara, esse capítulo ele começou de forma extremamente interessante. A gente tem aqui os Gorosei e é bem interessante a ordem que estão, né? Porque a gente tem o Cobra exatamente ali no meio, 3 Gorosei de um lado, 2 Goroseis do outro, Insama de frente. E essa ordem ela foi extremamente importante para poder ali fazer meio que a junção de qual Gorosei pode ter qual Akuma no Mi, inclusive a Akuma no Mi de Insama. E aí o Cobra tá toda aquela questão de, ou a gente vê pela primeira vez Insama falando alguma coisa, no capítulo passado só falou Lily, agora tá realmente falando, e o jeito como o Insama fala, né? Há duas coisas que Mu gostaria de discutir convosco, e vós deveis responder a uma única pergunta em troca, Cobra. Não, vós intrometreis, vós isso. Não sou nada, casca vazias, vós isso. Sabe, o jeito que Imusama se fala, eu sempre chamei de Insama, né? Mas Imusama, vendo aqui as adaptações, parece se encaixar melhor. O jeito que Imusama fala é muito um jeito que me lembra algo shakespeariano, sabe? Algo mais antigo, algo mais formal. E isso faz pensar que Imusama é alguém que está vivo desde o século perdido. Eu ainda continuo achando que é uma mulher e continuo achando que tem relação com a Lily. É muito interessante porque a Imusama fala aqui, né, ó, se não fosse pelo erro de Lily daquele dia, aquelas malditas relíquias conhecidas como Poneglyph não teriam sido espalhadas pelo mundo. Este passado foi o pior cenário possível, a liberação dos Poneglyphs realmente foi um erro ou foi algo planejado? A gente tinha essa hipótese, né, de que Imusama poderia ser a Nefertari Lily, né? Só que o jeito que Imusama tá falando tá dando muito a entender que sim, pode ser que o corpo seja da Nefertari Lily. Eu vou falar Vivi toda vez, né? Mas enfim, vou tentar. É tipo Barba Branca e Barba Negra que eu sempre confundo. Mas vamos lá. Nefertari Lily, o corpo pode ser o dela, mas talvez a mente não. Eu tô assistindo agora a série Superman e Lois, e na primeira temporada tem uma questão de substituir a mente dos humanos por mente kryptoniana. Imagino que deva ter algo assim, porque o século perdido, eles tinham muitas tecnologias, coisas que nem o próprio Vegapunk consegue descobrir, né? Por exemplo, a energia que faz aquele robozão levantar. O Vegapunk não consegue descobrir qual fonte de energia é essa, apesar da gente aqui ter a hipótese de que é a energia solar, né? Mas enfim, provavelmente o século perdido, o pessoal, os cientistas do século perdido conheciam essas ferramentas e essa pessoa aqui está aí, porque o próprio Rei Cobra fala, né? Eu conheço o nome Mu, estou certo que não é mera coincidência. Entre os 20 fundadores havia um, não vos intrometeis, isso não é digno de resposta. Do tipo, irmão, baixa a bola aí, fica na tua. E aí pode ser exatamente isso, que existia uma das 20 pessoas, era o Imu, né, que o fundador, e aí a Nefertari Lily não quis fazer parte disso, ela quis voltar para Alabasta, ela foi capturada no meio, e aí eles transferiram a mente, né, do maluco pra Nefertari Lily. Tamo brisando, é isso, é vídeo de One Piece, é pra brisar. Se não for pra brisar, ela não faz vídeo, caramba, né? Vamos brisar. Se você tiver uma brisa louca aí também, comenta aqui embaixo. E eu vejo muito, porque que eu insisto que parece uma mulher, nessa imagem que a gente vê
da Nefertari, de Musama, pra mim parece muito um rosto feminino. Eu coloquei aqui sobreposto o da Nefertari Vivi, mas poderia ser qualquer outro rosto feminino, mas eu consigo ver um rosto, esse olho, né? É aquilo, a gente não pode desconfiar na silhueta do Oda, não dá pra confiar na silhueta do Oda, mas a gente pode brincar de teorizar e tentar adivinhar. E é muito legal porque assim, o Cobra, ele tá conversando com o Imusama e Imusama tá tentando descobrir o que caramba tem a ver com aquela carta, né? Porque ele fala aqui sobre os Di, que na verdade eles são, os Di se refere àqueles que se opuseram naqueles dias, os Di que surgiram recentemente são só casca vazia porque eles não sabem do seu passado e tudo mais. Tudo isso com certeza vai mudar com o Luffy revelando pro mundo aí, cacetada aí, ó, tá vendo? Meu nome é Di. Beleza, rapaziada? Meu nome é D. Monkey D. Luffy. Esse D gigantão aqui no meio do meu nome, ele tá aí por causa disso, ó. Fuf, aí espalha pra todo mundo, e aí todo mundo descobre, e aí todo mundo entendendo o nome vai pra cima, e aí treta louca toda. Enfim, e aí a gente tem aqui Musama tentando descobrir, porque ele fala, nossa, essa questão dos poneglyphs poderia ser respondida com aquela carta que chegou em Alabasta, né? Por que você não fala pra quem quer aquela carta? Por que não fala quem quer o remetente daquela carta, meu parceiro? Fala aí! Quem quer o remetente da carta? Vai! Desembucha! E cara, só pela reação do Cobra, se eu mentisse eu poderia escapar, deu muito a entender que Lily tava escrevendo aquela carta pro Joy Boy. Deu muito a entender que tava escrevendo aquela carta pro Joy Boy. E aí, a gente tem a grande revelação que é Nefertari de Lily, Nefertari de Lily. Você fala, irmão, mais uma D na história. Vivi também era uma D. Nossa, rapaz, eu achei isso interessante. Eu gostei muito disso. E aí, é muito legal porque a Vivi, que é ali descendente dos Nefertari e tudo mais, ela tem uma boa relação com o Luffy, que a gente sabe que vai ser o novo Joy Boy. A Vivi provavelmente tem acesso a essa carta. Então se ela fizer essa carta chegar à mão do Luffy, provavelmente o Luffy vai ser um tapado que não vai entender absolutamente nada, mas a Nico Robin tá no bando, ela vai ver a carta, vai entender a mensagem, vai pegar os poneglyphs, juntar tudo e clapau. E aí, enquanto tá acontecendo essa treta, cara, aqui foi onde eu falei, rapaz, coitadinho do Cobra, porque primeiro o cara tá sentado na cadeira de roda já todo lascado no coffee. Aí quando o Imusama ele falou, ó, eu posso escapar os Gorosei, já puxa ali a pistoleira, né? Já chega aqui na mão aqui, você fala, eita porra, o maluco vai tomar 5 tiros, vixe Maria. Não, tomou uma flechada no peito. E é bem interessante porque é aqui que a gente começa a nossa parte de vamos brisar sobre o poder dos Gorosei. Porque a gente vê que o olho de Imusama, ele é aquele olho redondo, é um olho meio que tem um formato oval, não sei qual é o formato de olho, enfim, é esse formato aí do olho de Imusama. Só que quando ataca o Rei Cobra, logo em seguida a gente vê uma transformação. O olho que estava assim, ele começa a ficar assim. E essa transformação ela é confirmada pela próxima página, onde aparece a silhueta dos Gorosei transformadas. E aqui foi um ponto que eu falei, rapaz, isso é extremamente interessante. E vamos lá. O que eu imaginei aqui? Ó, a gente tem, na ordem que estava lá no começo do capítulo, Gorosei careca bigodudo. A gente olha ele, eu só imagino o rinoceronte. E não é nem por aquilo que parece ser o chifre, mas sim por causa da orelha. Se a gente pegar alguns desenhos de rinoceronte na internet, a gente vê que a orelha do rinoceronte do desenho parece com a orelha do Gorosei transformada. Então eu colocaria que ele tem a orelha ali de um rinoceronte. Já o Gorosei cabeludinho daquele bigode pontiagudo, você vê que ele parece um pássaro com um negócio aqui e tem um rabo que lembra o rabo de leão, que seria o grifo, né? Possivelmente a Akuma no Mi do grifo está com o Gorosei cabeludo do bigode pontiagudo. Temos também aqui o Saturn, né? Que você vê o formato dele, parece ser o Minotauro, o que me faz pensar que talvez seja o Minotauro e o Rinoceronte, né? Esse fato de você ter o Gorosei careca bigodudo ser o Rinoceronte e o Saturn ser o Minotauro, foi da onde foi tirada as células para eles tentarem replicar e onde surgiram aqueles animais que nós vimos lá em Impel Down. O loirinho, né, que é o Gorosei loirinho, eu não faço a mínima ideia de quem é, porque a única silhueta que tem, primeiro a gente tem uma silhueta atrás do Sabo que parece ser um pelo, alguma coisa, uma orelha, e depois aparece ele com a boca aberta aparecendo aquela imagem do grito, então não faço a mínima ideia de que poder ele pode ter. Agora,
O Gorosei carecão dos óculos foi o que mais me chamou a atenção, porque já tem muito tempo que eu quero ver uma Akuma no Mi desta pessoa aparecendo, né? Dentro a gente tem ali os deuses do raio e do vento, que é o Raijin e o Fuijin. Raijin, que é o deus do trovão, já foi representado em One Piece pelo Enel, né? O Enel, deus do trovão, do raio e tudo mais, com a Goro Goro no Mi. E agora a gente tem esse cara que ele me lembra muito, esse negocinho que tá no pescoço dele, me lembra muito aquela bolsinha de ar que tá no deus do... É uma bolsa de ar, imagino, que tá no Fuijin, que é o deus do vento. Então a gente já tem em One Piece o deus do trovão, o deus do sol, e eu imagino que esse cara tenha o poder do deus do vento. Mas o que mais eu fiquei intrigado foi com Imu-sama. Quando eu vi a silhueta de Imu-sama se transformando, eu falei, rapaz... Lembrei daquele Zumibozo, falei, nossa, parece o Zumibozo. Só que quando a gente vê exatamente essa cena, que tá o Sabo parado ali, meio que ouvindo as coisas, que foi exatamente a cena que tiraram a foto e mandaram pro jornal, a gente vê que atrás, descendo do trono vazio, tem alguma criatura que, olhando do jeito que essa criatura tá andando, parece que ela tá andando do mesmo jeito que o Smaug, né? Alguma coisa assim. Só que eu não consigo ver o focinho de dragão, não consigo ver nada. Só que na cena seguinte, quando a gente vê todas as silhuetas com aqueles olhos atrás, o jeito que tá posicionado o olho, eu consigo claramente visualizar um focinho de dragão. Ainda mais por causa dessa flechada que o Cobra toma, né? Essa flechada aí que me parece ser como se fosse um rabo de dragão. O próprio Smaug em alguns desenhos é desenhado com um rabo de flecha. Alguns dragões, se você pega tatuagens, desenhos e tudo mais, tem um desenho de rabo de flecha, então imagino que Imu-sama pode ter a Akuma no Mi do dragão, aquela que a gente queria tanto ver no Dragon, se bem que assim, pode existir mais de um tipo de dragão, né? Então pode ser que Imu-sama tenha uma das Akuma no Mis do tipo de dragão, mas isso é só uma hipótese. Se você tem alguma outra hipótese sobre as Akuma no Mi dos Gorosei ou de Imu-sama, fique à vontade para comentar. Seu comentário vai ser muito mais do que bem-vindo. E aí tem a parte que eu falei assim, rapaz... Na hora que eu li, eu só... Ah, beleza, pá. Só que depois quando você vai lendo, você vê a junção das palavras, você fala, estranho. Por quê? Porque o Cobra tá ali quase morrendo e ele fala pro Sabo, Sabo, eu vou morrer aqui, não tenho o que fazer, eu não quero que você morra também. Se você for sozinho, você vai sobreviver, bacana. Vai e conta tanto pro Luffy quanto pra Vivi que eles são D. Porque o Luffy já sabe que ele é um D. Mas a Vivi não sabe, então tipo, conta pra eles que eles têm uma relação com o D, que a Vivi também tem uma relação com o D, provavelmente ela vai se ligar da carta, vai entender que ela tem que passar pro Luffy, contar e tal, enfim, vamos ver como vai ser essa relação agora, porque o Sabo conseguiu escapar, a gente viu como ele vai fazer pra contar isso pro Luffy, porque o Luffy também provavelmente não vai se importar, mas vindo do Sabo, talvez ele até se importe. E aí, qual foi a parte que da primeira vez eu falei assim, mas depois eu falei, rapaz, olha só que trocadilho interessante. Porque o Sabo tá conversando com o Ace, que o Luffy fala, nossa, que interessante. Os dois têm o D no nome aí, né? Por quê? O que significa? Aí eu não sei se é o Luffy ou o Ace que responde, mas provavelmente deve ter sido o Luffy. Ah, você pode ter o D também. E só por essa resposta eu tenho quase certeza que foi o Luffy. Ah, você pode ser o Sadibo. Só que quando você vê Sadibo nada, só que eu lembrei dos Sad Boys. O Sabo é o Sad Boy de One Piece aí, enfim. Mas provavelmente foi o Luffy que deu essa resposta só pelo posicionamento do D no meio do nome. O Ace não era tão estúpido pra fazer isso nem quando era criança. Então isso aqui com certeza é obra do Luffy. E aí, infelizmente, Rei Cobra não conseguiu escapar e veio a falecer. E o Sabo conseguiu escapar, conforme a gente já viu. E o que me surpreendeu de tudo isso foi justamente o que respondeu uma pergunta. Como raios o Apple estava com a Vivi e com o Morgans? Por quê? E aqui a gente viu o Apple estava espiando tudo ali. E aí ele viu isso e falou, rapaz, o Cobra viu o que aconteceu e morreu. O Sabo viu o que aconteceu e foi atacado. Eu também vi o que aconteceu e ele deu uma decide, né? Do tipo, e saiu correndo e foi como se não houvesse amanhã. Nossa, mas deu uma falhada na voz agora, que Jesus amado. Mas enfim, o Apple correu como se não houvesse amanhã, comendo tudo que estava no seu caminho para se livrar, enquanto os reis lá estavam discutindo, né? Ai, cadê o Apple e o Nefertari Cobra? Será que depois do que ele falou ele desmaiou? Aquele velhote que não sei o que lá. E aí o Apple sai comendo tudo que tem pela sua frente. No meio do caminho tem a Vivi, que está presa pela CP0 que prendeu ela.
já que ela está dada como desaparecida e o pai dela provavelmente não vai encontrar, porque acho que eles devem imaginar que o pai dela tá morto já, alguma coisa assim, mas é do tipo assim, se livra dela aí, dá um fim nela aí, e é isso, já foi como desaparecida, então ela vai virar brinquedinho de alguém, provavelmente brinquedinho de algum Tenryubito, mas isso foi impedido graças ao Apple, que correndo pela sua vida, morrendo de medo, conseguiu resgatar ela. E essa parte final da esposa dele cheia do ciúminho, tipo, eles estão fugindo junto! Cara, achei interessante. O Apple, pela primeira vez na vida, fez alguma coisa realmente interessante ali, que foi salvar a princesa Vivi. Possivelmente agora a rainha Vivi, né? Já que o Rei Cobra veio a falecer. E é isso. Capítulo bem interessante. Muitas coisas, muitas revelações, muitas informações. E eu quero saber de você. Você curtiu esse capítulo ou não curtiu? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Te encontro no próximo vídeo, hein? Beijo no coração e até lá. Tchau, tchau.